seja muito bem-vindo para mais uma aula de modo remoto. Fico muito satisfeito com a sua companhia, com a sua participação. Desde já eu peço o seu apoio. Curte o vídeo aí, é uma aula muito importante, essa semana que antecede aí as nossas avaliações e o assunto que é bem necessário para o ensino médio, para quem está se preparando para o vestibular, tá certo? Acompanhe tudo comigo, desde já vamos estar abordando o assunto da nossa aula de Química, né? Que traz aí os assuntos sobre soluções, coisa que a gente já vem falando há um certo tempo, né? A gente já vem falando aí das soluções. Muito bem. Olha, a gente tem a definição de solução, já sabemos que toda mistura homogênea é classificada como uma solução, ou como queiram, uma solução é toda mistura homogênea, né? Nós vamos considerar um sistema água e sal dissolvido para estar apresentando essa solução para vocês, né? Então, essa solução, ela acontece do seguinte modo. Olha, você sabe que nós temos o soluto, que é apresentado com o índice 1, e o solvente, que é apresentado com o índice 2. Juntando soluto e solvente, nós vamos ter a solução, né? Então, fica assim, ela fica definida desse modo. A substância dissolvida é chamada de soluto, enquanto a substância no qual o soluto se dissolve é chamada de solvente. Também você deve ficar atento que o soluto sempre vai trazer o índice 1, certo? E o solvente sempre vai trazer o índice 2, entretanto, a solução aparecerá sem índice, tá certo? Veja que o índice do soluto, V1, M1, N1, né? E o solvente, volume 2, massa 2, número de mol 2, molaridade 2, e a solução só VMD e não tem nenhum índice, tá certo? Observe comigo isso aí, que é muito importante você estar atento a isso aqui, ó, que estou te mostrando agora, tá bom? Seguindo, a gente já vai aplicar esses conceitos. É como isso será cobrado em nossas futuras avaliações, digamos assim. Olha, foi adaptado, essa primeira questão, ela tem um enunciado enorme, como nós sabemos, essas questões de vestibulares, elas trazem um enunciado muito grande relacionado ao que se pede, né? Então, tem aí um enunciado bem grande falando sobre as propriedades e as principais características das soluções, e ele pergunta, a principal característica de uma solução é, olha só, o item A, ele diz, ser sempre uma mistura homogênea. Esse item, ele tá bonitinho de ser verdadeiro, mas vamos dar uma analisada nos outros itens. O item B, ele diz o seguinte, ó, possui sempre um líquido com outra substância dissolvida. Não necessariamente vai ter que ter sempre um líquido, né? As soluções, a gente sabe que ela pode ser também gasosa, pode ser sólida também, né? E o item C, ele nos diz o seguinte, um sistema com mais de uma fase. Não, a mistura homogênea, ela tem que ter apenas uma única fase de agregação, não é isso? Muito bem, o item D, ele está nos dizendo que se uma substância pura, em um único meio, em um único estado físico. Olha, não necessariamente precisa ser uma substância pura. Tudo bem ter um único estado físico, mas não necessariamente precisa ter um critério de pureza, ser considerado uma substância pura. Então, como ficou observado aí, o item que satisfaz aí essa principal característica da solução é o item A, né, que diz que ser sempre uma mistura homogênea. Tá aí, ó, você vendo esse item sendo marcado, o item A, já para satisfazer o que o nosso exercício está pedindo, tá bom? Olha só essa segunda questão, como ela é linda, 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 linda. Acompanhe comigo, olha isso. O que Yun Li falou, ele disse o seguinte, Yun Li, ele foi prêmio Nobel de Química no ano de 1986, né? Olha o que ele falou. Essa questão, ela é maravilhosa. A água é esquisita mesmo. É líquido quando deveria ser gás, contrai quando deveria expandir e dissolve tudo que toca se tiver tempo necessário. E eu acrescento, sem essa esquisitice da água, a Terra seria uma bola de gelo e gás sem vida no espaço, né? Esse trecho foi retirado do livro Águas e Águas, da editora São Paulo, do ano de 2000, né? E eu achei esse texto lindo e trouxe para essa questãozinha para a gente trabalhar.
Em relação, olha, em uma solução, a água participa como, pessoal? Geralmente, né? A gente sabe que a água, nós sabemos que a água ela é considerada o solvente universal, né? Ela tanto é responsável por transportar substâncias, dissolver, né? E em uma solução, a água, os itens, o que é que eles nos dizem? Olha, o item A, ele diz que ele vai ser o solvente, o B, ele diz que ele vai ser o soluto, o C, H2O, e o D, líquido. Veja que para satisfazer isso aí, uma solução, a água, obviamente, ela vai participar como o solvente, né? E isso é observado no item A. Apesar de que, eu sempre falo para vocês que entre o soluto e o solvente, né? O solvente ele sempre vai estar em maior quantidade, né? Até mesmo para poder ter esse poder de solvatação, digamos assim, que ele vai ter que solvatar tudo, né? Então, a água participa como solvente, fica isso observado no item A. Soluto é algo em menor quantidade, não necessariamente é a água, né? H2O não está dizendo nada, porque a água é mesmo, a fórmula molecular da água é H2O. E líquido, a gente sabe que a água, ela, para ser solvente, ela vai ter que estar, não necessariamente no estado líquido. Você pode ter substâncias aí que são consideradas soluções, com a água estando no estado gasoso ou no estado sólido, tá certo? Muito bem, o item A fica marcadinho, lindinho, com solvente, tá certo? Muito bem, vamos para frente. Olha, como nós estamos falando em concentração em soluções, nós vamos agora falar da concentração de solução. Essa concentração de solução, na verdade, é a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente de uma solução. Observe isso aí, né? Você pode estar vendo isso aí direitinho, que essa relação de quantidade de soluto, né, da solução, a gente vai estar vendo que a concentração da solução é a quantidade de soluto dividido pela quantidade da solução, né? Mais importante que memorizar essa expressão, pessoal, é você interpretá-la, saber interpretar, né? Porque, olha só, aquela quantidade 1 que aparece com o índice 1, no início da aula eu falei, quem aparece com o índice 1 é o soluto, e quem aparece sem índice é a solução, não é isso? Vamos para a prática ver como é que isso acontece? Vamos conhecer essa concentração comum para a gente já entrar no cálculo aí, em exercício. Olha só, a concentração comum, ela é dada como a massa do soluto, a massa com o índice 1, olha, a massa do soluto, e o volume da solução, né? Essas unidades aí, elas podem aparecer em grama, quilograma, né? O volume ele pode aparecer em mililitro, em litro, centímetro cúbico, né? Desde que as unidades estejam equiparadas para você poder trabalhar isso direitinho. Olha, mostrando um exemplo de como pode aparecer um cálculo de concentração ou a leitura de uma determinada concentração de uma solução. Olha, você tem aí uma solução de água com açúcar, né? E ele diz que são 18 gramas por litro. Na interpretação, o que é que a gente observa? Em 1 litro dessa solução, terá, né, contém 18 gramas do C12H22O11, que é a glicose, né, é o açúcar, né, que nós conhecemos aí, então, tá certo? Olha, já vamos aplicar, vamos trabalhar isso que eu mostrei nas nossas aulas presenciais e estou mostrando para você aqui também, olha só, qual a concentração em gramas por litro de uma solução de 20 gramas de sal de cozinha, esse NaCl você já fixa aí na mente, já armazena no complexo de Gold, é o sal branco, né? O sal da batatinha, aí, o NaCl, em 500 mililitros de água. Olha para cá, que ele já pediu isso em gramas por litro. E o volume aqui, ó, está em ml, ó, em mililitros, tá certo? Então isso aí é óbvio, é claro que nós temos que transformar
esses 500 mililitros para litro, sabendo que 500 mililitros é a metade de 1 litro, né? Ou seja, meio litro, né? Vamos fazer essa conversão aí, relacionando aí as quantidades. Olha, você tem 500 mililitros de solução que contém 20 gramas de sal. Em 1000 mililitros, que no caso seria 1 litro, conterão X, que é o que nós vamos calcular agora, né? Sabendo que 1000 mililitros é 1 litro, o cálculo fica desse modo. Nós temos aí a regra de 3, onde se observa 1 para 2, né? Você tem 500 para 1000 e 20 vai estar para o X igual a 40. Então, com isso, fica certo que, 40 gramas por litro, né? Fazendo esse cálculo aí, se observa dessa maneira, né? Muito bem, já aplicando, já jogando aí nos exercícios que serão bem parecidos com o que você vai se deparar com a sua prova. Olha só como esse exercício ele é lindo. Evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de cloreto de magnésio, MgCl2, né? De concentração 8 gramas por litro. Quantos gramas de soluto são obtidos? Olha, a gente sabe que para fazer o cálculo da concentração de solução, vai ser a massa do soluto sobre o volume, né? Então, a gente vai estar colocando aí o que o enunciado nos deu. Olha, eu já coloquei aqui o volume, veja bem aqui que eu anotei aqui o volume que nos foi dado. O volume é 250 mililitros, ou transformando para litro, porque a concentração aqui já apareceu em gramas por litro. Então, nós fizemos assim, 250 mililitros pode também ser chamado de 0,25 litros, não é mesmo? Muito bem, olha, a concentração é 8 gramas por litro. Ele nos dá também. E o que ele nos pede? A massa. Vamos fazer uma simples regra de 3, claro, jogando naquela formulazinha que nos foi dado para o cálculo da concentração, e vai ficar desse modo. Você tem que a concentração é igual à massa do soluto, M1, dividido pelo volume da solução. Professor, mas eu tenho aí a massa e tenho... Aliás, eu tenho o volume e tenho a concentração, então eu quero calcular a massa. O que é que eu vou fazer? Olha, trabalhando aqui essa equação, eu vou ter o seguinte: M, que é a massa que nós vamos calcular, será igual à concentração vezes o volume. Fazendo esse cálculo, nós temos que a concentração é 8, né? E o volume 0,25. Entretanto, nós vamos ter esse cálculo para... Então, você tem que, se você multiplicar 8 vezes 0,25, observa-se que a massa será 2, né? 2 gramas. Na verdade, nós estamos calculando M, que é a massa do soluto, e isso se verifica no item D, né? De dado. Olha só, muito bem, marcamos aí. Temos outra questão também, bem bonitinha aí, relacionando esse cálculo de concentração. Olha só, a concentração comum, C, é uma grandeza quantitativa que relaciona a massa do soluto que está presente em determinado volume da solução. Dissolve-se 20 gramas de sal de cozinha, olha o NaCl aparecendo novamente, em água. Qual será o volume da solução? Sabendo que a sua concentração é de 0,05 gramas por litro. Desde já eu te peço para ficar atento às unidades. Observa que aqui a concentração está em gramas por litro e a massa já está em gramas, olha, 20G, né? Então, gramas por litro. Vamos calcular o volume em litros, né? Como isso vai acontecer, professor? Muito bem, olha só. Vamos usar também essa mesma regrinha, né? O cálculo da concentração será a massa do soluto pelo volume, né? Como nós temos
a concentração e também temos a massa, desta vez nós vamos calcular o V, ou seja, vamos calcular o volume, que será observado desse modo. Olha só como vai ficar. O volume ele será 20 dividido por 0,05 e isso é igual a 400, né? Como se trata de volume, 400 litros e isso é observado no item A. Já marca aí, já aparece o xizinho vermelho marcando esse item tão bonitão aí, né? Que satisfaz aí o que nós acabamos de calcular. Seguindo, a gente já entra na molaridade. Olha como esse assunto ele é rico. Nós temos aí agora a concentração em quantidade de matéria, né? Na verdade, isso é a relação entre o número de mols do soluto, olha o N1 aí, o índice 1 novamente aparecendo, e o volume da solução em litros. Né? Veja bem, em um recipiente você tem HCl aquoso 0,1 mol por litro. Olha como nós vamos fazer para calcular essa molaridade. O número de mols aqui é dado em mols e o volume é dado em litros, né? Então, em 1 litro da solução contém 0,1 mol de HCl. Né? O termo M, esse Mzão, ele significa a molaridade, que é justamente mols por litro, né? Que também equivale à mesma coisa de você falar e o termo molar, né? Aqui fica também, olha, uma observação de como pode aparecer, olha, o ácido sulfúrico 0,2 molar, né? 0,2 Mzão ou 0,2 molar. E temos também que esse 0,2 Mzão é igual a 0,2 mols por litro. Interpretando isso aí, nós vamos chegar à conclusão que 1 litro de solução contém 0,2 mols de H2SO4, ou seja, ácido sulfúrico, né? No nosso material, ele traz esse exercício exemplo aí para você fazer essa relação. Olha só, qual a molaridade de uma solução de açúcar, né? C12H22O11, cuja concentração é de 3,42 gramas por litro. Observa os dados da questão que ele nos dá, que ele já dá esse Mzão aí, que é a massa molar da substância. 342 gramas por mol, né? Então, se você tem 342 gramas por mol, a gente pode fazer essa relação para calcular a molaridade, para calcular o que se pede, né? Observe aqui, você tem 3,42 gramas por litro, que está dizendo que em 1 litro da solução você tem 3,42 gramas de açúcar. Entretanto, em 342 gramas por mol, você vai observar 1 mol do açúcar em 342 gramas dessa mesma substância, tá certo? Então, fica o seguinte, sem perder o fio da meada, você já sabe que se nós relacionarmos aí as unidades, né? A pergunta é qual a molaridade, isto é, quantos mols do soluto existem por litro de solução, não é mesmo? Então, você vai ter que, olha só o que o nosso material tem trazendo aí para você, 1 mol de açúcar contém 342 gramas, isso é dado na questão. N, que a gente está procurando aí, essa quantidade de mols, né? Ou seja, a molaridade, vai estar para 3,42. Fazendo essa regra de 3, nós temos aí de 1 para 100, né? Então, aí vai ser 0,01 mol aqui, tá certo? Observe essa informação, porque ela é importantíssima e isso é o que será cobrado de vocês em provas aí no ensino médio, no vestibular também, eles podem cobrar algo cobrando aí, trazendo esse tipo de raciocínio para você desenvolver, tá certo? Vamos para frente aplicar esses conceitos aí em alguns exercícios. Olha só, uma solução aquosa 2,0 molar de ácido clorídrico apresenta. Lembre-se, não esqueça que isso aqui, ele traz esses itens para você, às vezes, até balancear. Por exemplo, olha, 2 mols de soluto para cada 2 litros de solução. Não, se é 2 molar, são 2 mols, né? 2 mols
por litro, tá certo? Agora, olha a covardia, olha como isso aparece no item B. 2 mols de soluto, tudo bem? 1 litro de solvente. Muitos marcariam essa questão, mas não, você não vai marcar ela, esse item, você vai marcar o item C, porque olha o item C, 2 mols de soluto para cada litro de solução. E lembre-se, molaridade é a quantidade de mols de soluto pela quantidade em litros da solução, tá certo? E isso fica observado aí no item C. Vamos ver o D. Olha, 1 mol de soluto para 2 litros de solução, não. Então, isso fica bem observado aí no item C. Como você pode observar, 2 mols de soluto para cada litro de solução, tá bem? Muito bem. Vamos fazer mais uma questãozinha linda. Olha só essa daí, em 3 litros de solução de NaOH, hidróxido de sódio, existem dissolvidos 12 mols dessa base. A molaridade dessa solução olha só como é bonitinho, isso aparecendo assim numa questão, porque você vai mesmo se deparar com isso aí, e o cálculo você vai usar isso aqui, ó. Essa relação será número de mols pelo volume da solução, é o que nós estamos trabalhando. Veja que a questão te dá o número de mols, o Nzinho, são 12 mols, e a questão também te dá o volume, são 3 litros. Calculando isso aí, nós temos que o número de mols são 12, dividido pelo volume da solução, que são 3 litros, 12 dividido por 3, 4, isso está observado no item B. Questão simples, mas se você não estiver atento a esse tipo de conceito, a esse raciocínio, a essa fórmula que te leva a esse cálculo, você simplesmente perde uma questão dessa considerada simples. Não tão fácil, não tão difícil, mas, digamos assim, não é nem tão trabalhosa, né? Só você dividir 12 por 3, teremos 4 mols por litro, tá certo? O item B satisfaz essa nossa, né, o que a questão pede no caso, tá bom? Porcentagem em massa, a gente sabe que a massa do soluto pela massa total da solução vezes 100 vai estar expressando aí essa porcentagem em massa, né? Ela vai expressar a massa do soluto em 100 gramas da solução, né? Veja aí essa interpretação, que em 100 gramas de uma solução contém 40 gramas do ácido sulfúrico aí que ele está dizendo aqui, ó, 40%, né? Uma solução de ácido sulfúrico, 40%, é a mesma coisa que dizer que você tem 100 gramas de solução para cada 40 gramas desse solvente, né? Desse soluto, no caso, tá bom? Olha, vamos agora fazer o cálculo, aplicando esse cálculo aí, para se calcular essa massa percentual aí. Olha só como aparece. Uma solução foi preparada pela dissolução de 40 gramas de açúcar em 960 gramas de água. Determine a porcentagem em massa. Olha, saiba que a porcentagem em massa, ela é a massa do soluto dividido pela massa total vezes 100. Como isso aparece? Tá aqui, ó. Você tem a massa do soluto, que é o M1, e esse M aqui é a massa total da solução, né? O M sem índice, que você pode chamar de M1 mais o M2, né? Que é a massa do soluto mais a massa do solvente, que vai formar a massa total da solução vezes 100. Olha como fica o cálculo. Você tem massa 1 sobre massa, né? Ou massa 1 sobre a massa 1 mais a massa 2, né? E isso se observa dessa maneira. Muito bem, olha, continuando, verificando isso aí, vai ficar desse modo, olha, nós temos que a massa 1, M1 é 40, né? A massa a massa 1 é 40, mas, né, ele vai ser dividido pela massa total da solução, que na verdade será 40 mais 960. Então, nós vamos ter 40 dividido por 1.000, né? 40 mais 960 vai dar 1.000 vezes 100, porque nós estamos calculando a massa percentual. Se você dividir 40 por 1.000, vai dar 0,04 vezes 100,
4, né? Então, 0,04 vezes 100, corta os zeros e vai ficar igual a 4, tá bom? Olha aqui, ó. Muito bem. Isso está observado no item A de amor. Muito bem. Vamos para frente. Olha, desde já eu peço muito o seu cuidado, a sua atenção. Se não deu para dar uma observada legal agora, volta, assiste o vídeo de novo, deixa as dúvidas nos comentários, que eu serei muito grato e terei o maior satisfação, o maior prazer em estar atendendo todas as dúvidas, tá bem? Muito bem, vamos para frente. Olha, temos uma questãozinha final aí, acredito que essa é a última questão. Uma solução foi preparada misturando 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 mililitros, a densidade dessa solução em gramas por mililitro será de... Olha só, nós temos que calcular. Para calcular a densidade de uma solução, nós vamos calcular a massa da solução pelo volume da solução, tá certo? Então, aí não se fala mais em massa dissoluto, pessoal. Aí se fala em massa da solução pelo volume da solução. Veja que não aparece índice 1 em ninguém, nem o índice 2. É um cálculo sem índice, né? Então, nós vamos ter a massa. Quanto será essa massa? Eu tenho 30 gramas, né? 30 gramas de um sal e 300 gramas da água. Então, a massa será 330, não é isso? Olha, você tem que a densidade é a massa sobre o volume. Olha, considerando que o volume é igual a 300, eu vou ter 330 do sal mais 300 gramas da água, vai ficar 330 dividido por 300. Se você pegar 330 e dividir por 300, você verifica que a densidade será igual a 1,1 gramas por mililitro. E isso está observado no item D de dado, né? Olha só, marcado o item D, muito bem. Fica desde já um forte abraço a todos vocês. Espero que vocês não fiquem acanhados, deixem as dúvidas, curte o vídeo, segue o canal aí do professor Leonardo, serei muito grato a todos vocês e estou à inteira disposição para as dúvidas, para todos os assuntos que for relevante, que estiver relacionado ao crescimento de vocês aí na vida estudantil, em relação a dúvidas ao ensino médio, em relação a tudo em que a gente possa estar ajudando, tá bom? Fica um forte abraço, um grande beijo a todos vocês. Tchau!